A consequência dos estudos planetários de Newton o levou à formulação da Lei da Gravitação Universal, que explicava a interação entre o Sol e um planeta. Não demorou para ficar claro que essa lei era válida para quaisquer dois corpos, podendo ser expressa por esta equação logo abaixo, em que Fg é a intensidade da força gravitacional entre os corpos 1 e 2. G maiúsculo, Gzão, é a constante da gravitação universal. M1 e M2 são as massas dos corpos 1 e 2. E R é a distância entre os corpos 1 e 2. Se R é a distância original entre os corpos 1 e 2, ao duplicarmos essa distância, a intensidade da força gravitacional entre esses corpos se tornará menor quantas vezes? 2, 4, 8, 16 ou 32 vezes? Bom, nós temos que verificar essa situação. Vamos lá, vamos iniciar colocando bem claramente o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é encontrar uma nova força de atração gravitacional entre os corpos 1 e 2, para quando, isso aqui é importante, para quando a distância R' for duplicada, ou seja, quando a nova distância, que eu estou chamando de R', for duas vezes a distância original R'. Tá legal? Beleza, professor. Bom, para resolver esse problema, nós vamos utilizar aqui um conceito que nós já vimos em alguns vídeos anteriores aqui no canal. Nós vamos utilizar a Lei da Gravitação Universal de Newton, que é inclusive a proposta aí da equação acima, né, que vem no texto da questão. Então, nós temos aqui a cara da força gravitacional. Sempre que tu tiver dois corpos, né, aqui, ó, com massas que eu estou chamando de M1 e M2, separados por uma certa distância d, entre eles surge uma força de atração. Essa força de atração é chamada de força de atração gravitacional, que é criada, né, gerada devido a um campo que a gente chama de campo gravitacional. Uma relação que eu coloquei aqui de proporcionalidade é o seguinte: toda vez que nós tivermos a força de atração gravitacional, ela sempre será menor quanto maior for o valor da distância de separação entre os corpos. Mas o contrário também é verdade. Ela sempre será maior quanto menor for a distância de separação entre os corpos. Nesse caso, como nós estamos aumentando a distância original, então significa dizer que essa força gravitacional vai diminuir. Beleza, professor, show de bola. E como é que nós fazemos para encontrar o tanto que ela vai diminuir? Nós vamos proceder da seguinte maneira. Bem aqui nós temos a nova força de atração gravitacional, que vai ser igual a constante da gravitação universal, produto das massas M1 e M2, dividido pela nova distância L ao quadrado. Beleza? Só, professor, que a nova distância, ó, ela vale duas vezes a distância original, ela vale duas vezes R'. Ah, tá, beleza. Aí percebe que eu estou repetindo tudo, exceto a distância que eu estou mudando por duas vezes R'. Ok, vamos fazer essa operação matemática aqui, que ela é bem de boa. Então, eu repeti tudo, e vocês sabem, né, que 2 ao quadrado, isso aqui vai resultar no número 4, e R ao quadrado em R ao quadrado. Beleza, professor, show de bola. Aí aqui eu quero que vocês comparem com o que nós temos lá no início da questão, tá legal? Eu quero que vocês observem o seguinte detalhe. Tudo isso aqui, ó, esse Gzão M1, M2 sobre R ao quadrado, é exatamente o que aparece aqui, ó, na equação que foi fornecida para a gente lá no início da questão. Ou seja, isso em destaque é a força de atração gravitacional original, quando a distância de separação entre os corpos 1 e 2 vale R'. Ou seja, tudo que está aqui dentro desse destaque é a força original de atração gravitacional Fg, que ele chama aí na questão. Portanto, a nova força de atração gravitacional vai ser quem? Vai ser a força original, Fg, dividido, percebe que o 4 aqui não entrou na brincadeira, né? Dividido por 4. Ou seja, nós acabamos de encontrar que a nova força de atração gravitacional será 4 vezes o que, pessoal? Será 4 vezes menor, tá legal? Então pronto, tá aqui, essa é a nossa resolução, esse é o nosso gabarito, será 4 vezes menor.
Porém, existe uma maneira mais rápida da gente pensar nessa resolução aqui. Uma maneira mais rápida de tu resolver isso aqui é pensar da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos manter as massas sempre com o mesmo valor, tá legal? Aí temos aqui dois corpos, M1 e M2, que estão separados por uma distância d, e entre eles há uma força de atração gravitacional, tá legal? Essa força aqui eu estou chamando de força Fg, beleza? Quando a distância vai de d, a força é Fg. Aí eu vou duplicar essa distância. Não esqueçam que a força aumenta ou decresce com o inverso do quadrado da distância. Então quer dizer que se a distância duplicou 2 vezes, é porque a força vai o quê? Vai diminuir 4 vezes, tá legal? E professor, se a distância aumentasse 3 vezes, aí a força diminui 9 vezes, ó, sempre com o quadrado da distância. Mas o contrário também é verdade. Se a distância diminuir 2 vezes, ou seja, se ela é reduzida à metade, a força aumenta 4 vezes, sempre com o quadrado da distância, tá, pessoal? Ou seja, se a distância é reduzida 3 vezes, a força aumenta 9 vezes. Dessa maneira, nós chegamos à seguinte conclusão, né? Uma resposta bem rápida também seria o seguinte: se eu sei que a distância vai ser aumentada 2 vezes, é porque certamente a força vai cair 4 vezes, tá beleza? Que é o mesmo resultado que nós encontramos fazendo a continha através da lei da gravitação universal de Newton. Beleza, professor? Vamos lá, vamos voltar lá em cima para ver se nós temos esse gabarito. E, opa, tá aqui, ó. Tá legal? Então, realmente, a nova força de atração gravitacional, ela cai para um valor 4 vezes menor que a força original. Tá bom, gente? Então, turma boa, se vocês curtiram aí essa resolução, já deixa o like para ajudar o professor e vamos para mais uma questão de física da prova do CIS primeira etapa 2023. Tamo junto, pessoal. Fiquem bem.